Fala galera, tudo bem? Meu nome é Roberto Falcione, sou professor de História. Em nome da SAI Digital, sejam todos bem-vindos para a nossa primeira aula de História. A área agora, terceiro ano, vocês aí, terceira série extensivo. E, poxa vida, um momento assim tão peculiar, excepcional que o mundo está vivendo com a pandemia. Não posso deixar de desejar a todos nós um bom estudo, muita força, muita fé, inclusive. E eu, como historiador, sei que estamos vivendo um momento que, certeza, estarão nos livros de história, assim como a peste negra esteve, assim como a gripe espanhola esteve. É provável o ano 2020 estar nos livros de história, um momento que transformou o mundo, e eu acredito muito nessa transformação, que possamos sair dela mais fortes, mais humanos, pessoas mais boas como pessoas, melhores pessoas. E assim eu desejo um bom estudo para todos nós. Nosso tema aqui é sociedade colonial. Seria muito interessante que você tivesse em mãos em sua casa, aluno, aluna, o livro da SAI, para que você pudesse acompanhar todas as 8 aulas que vocês vão estudar comigo agora. Foram projetadas por mim, baseadas no seu livro. Então, todas as atividades, os textos, eu fiz questão de acompanhar a didática, inclusive uma ótima didática do livro de vocês, para que vocês possam então também pausar o livro, a aula, desculpe, acompanhar o texto, fazer uma leitura, sublinhar, fazer um comentário, depois volta para a aula, continua, e vocês vão perceber que a aula está seguindo o roteiro do livro do SAI. Tudo bem? Vamos lá então? Terceira série, página 627, primeira aula, e nessa aula sobre sociedade colonial vocês vão estudar comigo. Cultura e sociedade, iluminismo no Brasil, patrimônio histórico. Cultura e sociedade. Então temos que pensar século XVIII, região de Minas Gerais. Descobriram, demoraram, mas descobriram o ouro. 1693, alguns falam em 1694, o famoso gato preto, as bandeiras dos paulistas acabam descobrindo então o ouro nas Gerais, o Eldorado, as faíscas, né? E uma sociedade nova vai surgir ali naquela região de Minas Gerais. Uma nova sociedade, uma sociedade urbana, uma sociedade também de mineradores, com uma efervescência cultural do barroco, uma sociedade cultural totalmente diferente das pensadas nos engenhos de açúcar divididas entre a chamada Casa Grande e a Senzala. Então é isso que nós temos que pensar aqui do período da sociedade cultural. A região da Minas, então, destoava em diversos aspectos de outros pontos do país, como o Nordeste açucareiro, como o professor Roberto acabou de comentar agora. Lá embaixo, a sociedade mineradora contava com a atuação de trabalhadores escravizados, tinha um grande número, inclusive, que trabalhavam nas minas, e mantinha-se hierarquizada, né? Nas minas, nas bateias, né, que a gente fala, que faziam com aquilo uma espécie de uma peneira. Uma bateia, na verdade, não era bem uma peneira, era uma espécie de um tacho que ia caindo fora as pedras, deixando só o ouro em pó nas águas dos rios, nos leitos dos rios, que os escravos iam fazendo ali aquele processo. Mantinha-se hierarquizada, mas as barreiras sociais eram muito fluídas, eram mais fluídas do que nos engenhos. Tem uma frase bem famosa desse período, não é uma frase, uma história assim, né? Chica da Silva, uma escrava que acabou se relacionando com seu senhor, faltavam-se mulheres brancas para casarem com todos os homens livres brancos de Minas Gerais, né? Das minas. Temos histórias assim de casas de menores abandonados de Portugal, de outras regiões da Europa, que eles enviavam essas meninas abandonadas para virem para cá, para casarem, mas mesmo assim não era suficiente para todos os homens brancos livres casarem com essas meninas. O que acontecia era um relacionamento social mais próximo entre as mulheres, inclusive mulheres escravas, com os seus senhores. E assim entra a famosa história da Chica da Silva no estado de Minas Gerais, nesse contexto do ouro, né? Então, é uma escrava, se relaciona com o seu senhor, acaba ganhando a alforria, terão filhos, esse filho é o que? Ele é liberto,
enfim, né? Ele é um mulato, ele já é uma pessoa de miscigenação, né? Entre um português, entre uma pessoa branca livre e uma ex-escrava. Então está surgindo uma nova sociedade aí nesse campo aí de Minas Gerais. A elite mineira, século XVIII, é formada por grandes proprietários de lavras, que o professor Roberto falou das bateias, para se encontrar o ouro em pó, altos funcionários da coroa, integrantes do clero secular e do aparelho militar da colônia. O iluminismo no Brasil, né? Então, o iluminismo é um movimento do século XVII, vem com Immanuel Kant, e depois ele se desenvolve com os enciclopedistas de Diderot, de Voltaire, né, Rousseau, e esses pensamentos que pregavam a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, que era anticlerical, que era antimonárquico, vem para cá através das bagagens dos estudantes de Minas Gerais, e eles vêm para cá, são filhos de senhores, filhos da elite mineira, que vão para Portugal estudar, e quando eles retornam, vêm com essas ideias que estavam fervendo nas universidades de Lisboa, de Porto, e eles trazem para o Brasil essas ideias junto com as suas malas. Aqui nós estamos falando então sobre as riquezas, sobre imaginar o impacto da atmosfera da Europa, sobre isso, essas influências aliadas ao contexto mineiro da crise do ouro, o que não afetou o dinamismo comercial da região, com o desenvolvimento agrícola, levaram a elite, cansada da opressiva política fiscal portuguesa, a organizar-se buscando também a independência em relação a Portugal. Então nós temos que falar que o iluminismo influenciou movimentos separatistas, como a Inconfidência Mineira e também a Conjuração Baiana. O Barroco em Minas. O Barroco não nasce no Brasil. Ele, na verdade, é um movimento que ele vem de outras regiões, ele nasce na Europa. No Brasil, ele ganha alguns aspectos e características próprias, como o uso da pedra-sabão, e destaque aí, principal aí para um dos principais escultores, chamado Aleijadinho, né, também o pintor Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde, e em especial o escultor Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que inclusive esse apelido, a forma de chamá-lo, ele vinha com seu escravo, ele tinha uma doença degenerativa, outros falam que pode ter sido inclusive lepra, hoje nós chamamos de hanseníase, né? Pode ser uma doença assim que ele está já bem avançada, porque ele fazia as suas esculturas, né? Os 12 apóstolos ali na igreja de Ouro Preto, por exemplo, nas pedras sabão, as principais obras feitas nesse tipo de rocha, e ele realmente tinha um aspecto assim de muito doente, o seu escravo levava ele nas costas, né? E ele já faz momentos assim já da sua vida já bem deteriorado, já muito doente quando ele fazia as suas obras do Barroco, então, nesse contexto de Minas, né? Cidades que, igrejas de Minas Gerais com a parte interior com muitas pinturas do mestre Ataíde, obras inclusive, você vê assim obras banhadas a ouro, né? Você vê a parte do altar, algumas paredes, é uma coisa assim impressionante, fora da nossa realidade, uma coisa assim muito peculiar daquela época mesmo, sabe? Resumo da nossa aula de hoje. Então, sociedade mineradora, as barreiras sociais, né, eram mais fluídas do que nos engenhos. Na sociedade do engenho nós temos uma divisão muito mais distante entre o que é senzala, o que é casa grande, o que é homem livre, branco, o que é escravo negro. No mundo do ouro, não, né? A relação social muito mais próxima entre os trabalhadores, entre os escravos e os seus senhores, né? A compra de alforria pelos trabalhadores escravizados, a compra de alforria, o enriquecimento pela mineração, permitia uma mobilidade social. Tem um destaque aí, acontecia uma espécie de roubos, alguns escravos quando encontravam pepitas muito grandes, né, escondiam, engoliam, temos histórias de escravos que engoliam inclusive algumas pepitas, ou jogava no mato, depois ia lá, pegava
picava a mula, como dizia o outro. Para tentar evitar essas situações, alguns senhores criavam uma espécie de acordo. Olha, quem encontrar uma pepita de 5 gramas, de 10 gramas, 15 gramas, automaticamente eu dou a liberdade já. É uma forma até de estimular os escravos a trabalhar com mais força, com mais motivação no seu trabalho. Então tinham uma espécie aí de acordo entre eles. A elite era formada por proprietários de terra, funcionários da coroa, seus filhos iam para a Europa, onde eles traziam na bolsa os pensamentos, as ideologias, inclusive do iluminismo. O iluminismo se difunde então no Brasil por meio desses filhos da elite e a riqueza da sociedade mineradora expressa nas artes, como barroco e árcade. Para casa, meninas, vocês têm essa atividade resolvida, vocês podem responder inclusive outras atividades do livro de vocês, mas eu coloquei um exemplo rapidinho aqui sobre o período da mineração no Brasil. O que você pode afirmar? Letra A, B, C, D e E. Próxima atividade vai estar com a resposta, vou discutir um pouco com vocês e nós vamos falar um pouco então sobre esse período, o que dá para a gente analisar os pontos aí dessa atividade. Tudo bem? Mais essa atividade aqui para casa também, durante o período colonial, o governo português explorava violentamente os habitantes da colônia chamada Brasil, sistema do pacto colonial. Aqui temos uma atividade, na atividade nós temos a situação da derrama, instituída pelo Marquês de Pombal em 1765. Ela não chegou a ser aplicada a derrama, mas procurem a seguinte questão da derrama. A coroa portuguesa, acostumada com um número X de ouro todo ano, viu cair essa quantidade de ouro, né? Porque o ouro tinha que passar pelas casas de fundição, tinham que ser derretidas e todo habitante de Minas Gerais tinha que andar com a barra do ouro aplicado, uma espécie de um símbolo do ouro, né? Cunhado ali é o símbolo da coroa portuguesa, mostrando que você pagou o quinto, né? A quinta parte, o famoso imposto quinto. Inclusive daqui vem a expressão, eu e o Neto, aula passada, nós estávamos brincando, o quinto vem a expressão chamada quinto dos infernos. Vá pro quinto dos infernos. Da onde que vem essa expressão? O quinto era a cobrança da quinta parte, a quinta parte do que você colocava na casa de fundição para ser derretido do ouro que estava em pepita ou em pó. Quando era formado em barra, a coroa cobrava a quinta parte. Aconteceu que esses impostos começaram a diminuir, as pessoas começaram a levar menos ouro, porque está diminuindo o ouro, normal, vai acabando o ouro mais fácil de se encontrar no rio, vai ter ouro, mas muito subterrâneo, não existe tecnologia nem maquinário para se extrair esse tipo de ouro ainda, então diminui de uma forma natural, não era contrabando não que não tivesse algumas maneiras de esconder e não pagar os impostos, como a história do santo de pau oco. Vale a pena vocês também pesquisarem essa história aí, quando os mineradores escondiam ouro em pó dentro da imagem de santos de madeira. Vale a pena vocês pesquisarem essa história também. Mas sim, houve uma diminuição de uma forma natural, né? E a coroa, achando que os brasileiros não queriam pagar impostos, instituiu a derrama, que era o quê? Tinha que se atingir 100 arrobas de ouro por ano, 1.500 quilos. Um arroba, 150, 1.500 quilos, 100 arrobas de ouro por ano de impostos. Se não atingisse isso, todos da vila, todos de Minas, deveriam pagar do próprio bolso com outras coisas para se atingir esse valor. Não chegou a ser instituído, nunca chegou a ser cobrado, mas só de Marquês de Pombal ameaçar a população que iria implantar a derrama, estimulou os movimentos, inclusive o mais famoso de todos, a Inconfidência Mineira. Tem a Felipe dos Santos antes, que era também sobre o poder, a discussão ali da questão do ouro, mas a principal aqui foi a derrama. Vale a pena vocês pesquisarem Inconfidência Mineira, relação com a derrama, e depois vocês entram na história de Tiradentes. Tudo bem? Agradecer a todos vocês por estar junto comigo. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. Bons estudos na casa de vocês. E até a próxima, hein? Valeu, pessoal. Obrigado!